Começar a nossa apresentação, que vai ser mais uma conversa com uma convidada especial que eu tenho hoje, que acedeu, foi muito simpática, a vir falar um bocadinho dela. Antes de mais, é a Liliana, que veio fazer uma sessão de cura reconectiva comigo há um ano e tem uma história que eu julgo ser muito interessante partilhar com todos, com a qual eu me revejo muito e por isso também esta sua presença aqui. Antes de mais nada quero fazer uma introdução apenas. A cura reconectiva é uma interação energética com frequências de luz, energia e informação. É facilitada em sessões de meia hora, sem toque, e restabelece um equilíbrio em nós. Começa um processo de expansão de consciência, de retorno ao equilíbrio e de um retorno a nós mesmos. E uma das coisas que mais rapidamente se nota diferença é a nível emocional e nestes estados de consciência mais expansivos, o autoconhecimento que vamos tendo de nós mesmos e como isso nos ajuda, principalmente na saúde mental, que é um pouco que nós vamos falar aqui hoje. Eu, durante a minha caminhada e o que me levou a tropeçar na reconexão, foram estados depressivos que eram recorrentes e que chegou a um ponto aos meus 43 anos em que tive um esgotamento nervoso e se tornou tudo muito mais crítico. Aquilo que eu consegui lidar durante toda a minha vida levou-me com dificuldade, levou-me aos 43 anos a não saber quem era, a não saber o que queria fazer da minha vida, muito perdida. E a Liliana tem 31 anos, e o ano passado apareceu-me para fazer uma cura reconectiva. Convém dizer que a Liliana nunca falou muito comigo, pois não, Liliana? É verdade. Antes de mais, eu queria agradecer, Cristina, pelo convite, mas não, eu de facto nunca falei muito. Não, a Liliana apareceu-me, fez uma sessão de cura reconectiva, voltou no final do ano para fazer a reconexão pessoal e só há muito pouco tempo é que eu me apercebi do processo que a Liliana estava a passar e pronto, e conversamos um bocadinho mais. A Liliana é de cá do Porto, mas nasceu em Angola, não é? Já percebi isso. Eu sou portuguesa, mas estive a viver em Angola durante 5 anos. Uhum. E pronto, e trabalho um pouco por todo o país, portanto tenho residência em Lisboa, mas estou às vezes no Porto, é um bocadinho. E sempre foi muito ativa? Sim, bastante. Mas teve sempre muita dificuldade em lidar consigo mesma? Sim, sempre tive muitos picos de humor, ou estava extremamente feliz e eufórica e sentia-me capaz de tudo e muito produtiva, ou então entrava em picos inversos de depressão, em que me sentia perdida, não tinha um sentido de vida, não me conseguia relacionar comigo, nem com os outros, e a minha vida sempre foi um bocadinho assim, eu tive que aprender a lidar comigo dessa forma, mas pronto, até ao dia em que a situação descambou. Mesmo assim, foi aos 30 que a situação descambou. Mas foram anos de dificuldade. Nessa altura, quando estava depressiva, nunca procurou ajuda. Sempre venceu, é Escorpião. Sempre fez as coisas sozinha, não é? Sim, é verdade. Nunca tive vontade de procurar ajuda porque sentia que era algo que eu tinha que fazer comigo própria. Até o momento em que percebi que de facto precisava de ajuda. Portanto, começou a ver que havia de alguma forma algum padrão nesses humores. Quando é que descobriu esse padrão? Foi antes de ir fazer a sessão de cura reconectiva? Foi quando... O que é que ele levou, ao fim de tantos anos, a lutar com isso, a dizer, vou fazer uma sessão de cura reconectiva? Bom, eu tive, aos 28 anos, tive um surto psicótico, portanto, foi o culminar da situação, em que foi uma coisa muito espiritual, foi algo muito intenso. E fui internada no hospital psiquiátrico. Foi uma situação muito difícil e após o surto psicótico entrei numa fase de depressão como nunca tinha tido.
e estive meses totalmente depressiva e chegou um ponto em que me isolei de toda a gente, pensei até em suicidar-me várias vezes e nessa altura encontrei não, uma amiga minha que me falou na cura reconectiva, disse que já tinha ouvido falar, mas que também não conhecia muito sobre o assunto, tinha curiosidade em experimentar, mas nunca tinha tido coragem, digamos assim. E eu, como, sendo sincera, não conhecia muito, mas não tinha nada a perder, portanto eu não tinha, se não fizesse bem, mal também não faria, portanto fui pesquisar mais, fui me informar mais e rapidamente encontrei a Cristina. E, portanto, a Cristina foi uma luzinha também na minha vida, porque... Eu não, fui... as frequências. Então, Liliana veio fazer a sessão de cura conectiva. Ok, deitou-se na minha marquesa, falamos um bocadinho. O que é que sentiu na primeira sessão de cura conectiva? Foi aquilo que estava à espera? Sentiu mais? O que é que sentiu? Para quem nos está Eu a não ouvir... estava à espera. Ok, para quem nos está a ouvir, qual foi a sua experiência da primeira sessão de cura conectiva? Vem então depressiva, vem com este quadro, vem sem esperança, não é? Vazia, desconectada e sem muita esperança, mas vem aberta. O que é que experienciou? Bom, eu senti acima de tudo o meu corpo a vibrar, literalmente a vibrar. Eu sentia-me quase em levitação, sentia pressão na face, calor, sentia ao mesmo tempo uma leveza, portanto, uma leveza que se calhar nunca tinha sentido antes. Foi acima de tudo, foi uma experiência muito sensitiva e muito física. Senti algo muito físico. Ok. E saí Depois levantou-se a sessão, foi para a sua vida. Nos dias seguintes sentiu alguma diferença ou nem por isso? Nem por isso, sinceramente não. Eu, nos dias a seguir imediatamente, talvez me sentisse mais leve, mas a nível emocional continuava muito Com as mesmas vazia, lutas, sim. perdida, muito perdida. Eu acho que só passado talvez 2, 3 semanas é que me comecei a perceber que, olhando para os dias anteriores, eu estava um bocadinho melhor a cada dia. Portanto, foi preciso algum tempo para eu me aperceber, não, eu de facto estou a começar a lidar com as coisas de uma forma um bocadinho diferente, mais parecido com o meu eu que eu conhecia antes. Mas não foi no imediato, Foi um processo, pouco a pouco. E depois, eu não sabia nada disto, não é? Fiz a sessão de cura conectiva e o ano passado, no final do ano, resolveu fazer a reconexão pessoal. Para fazer só aqui um ponto prévio, para quem ainda não sabe, a sessão de cura conectiva é livre de técnica, pode ser facilitada à distância ou presencial e pode-se repetir ao longo da vida. Pode fazer 1, 2 ou 3 sessões e depois esperar 2, 3 meses para ver o que se recebe. Por isso, a Liliana também diz que só ao fim de 3 meses é que conseguiu começar a notar aquilo que na realidade a sessão lhe tinha dado. Por isso, esses 2 meses entre o conjunto de sessões. Já a reconexão pessoal, que a Liliana fez no final do ano passado, é um procedimento que só se faz uma vez na vida e que nos reconecta definitivamente o nosso sistema energético, ao sistema energético da Terra, através das linhas de lei e ao campo. E, portanto, é definitivo, é um processo que se vai desenvolver para o resto das nossas vidas e, mais do que nos levar ao equilíbrio, leva-nos a uma grande autodescoberta e à solução, à resolução, à descoberta da causa das causas, à causa energética / espiritual, como eu costumo dizer, porque tudo isto que nós sentimos, Liliana, tem uma razão de ser. Eu descobri depois da minha reconexão pessoal, ou vieram-me à memória, memórias de infância que me explicaram muita coisa. Eu percebi quando tinha ataques de pânico e depois da minha reconexão, ao ter um ataque de pânico, eu conseguia ver-me de cima e dizer, mas porquê é que eu estou a ter este ataque se aquilo que me está a acontecer não justifica? E percebi
instintivamente que me estavam a tocar numa caixa de Pandora de emoções reprimidas desde a minha infância e que quando algo semelhante ocorria eu tinha uma reação exagerada e normalmente essa reação era emocional, claro, mas era também muito desgastante para mim, para os que me rodeavam, mas também para mim, porque, portanto, compreendo, a Liliana talvez se reveja um bocadinho nestas minhas palavras. A reconexão não parou imediatamente isso, mas sempre que aconteciam esses episódios eu ganhava mais consciência de mim e ia descobrir. O que é que a levou a dizer, ok, eu quero ser reconectada, Liliana? Bom, eu fui medicada de surto psicótico durante 2 anos e deixei de tomar medicação em maio de 2020. E durante os meses seguintes andava muito bem, andava tranquilo, mas ainda andava portanto, o corpo ainda se estava a desabituar da medicação. Quando ele de facto se desabituou, eu entrei num estado de felicidade. Felicidade quase constante, ou seja, comecei a olhar para o mundo com os olhos diferentes e reencontrei, acho que reencontrei aquilo que sempre procurei, na verdade. Mas exatamente. Estava extremamente produtiva, estava sempre feliz, sempre a ver o lado positivo, pronto. E salvo seja, aconselharam-me a ver um documentário que é O Segredo, que também existe um livro, que fala sobre a mente, sobre o poder da mente. E curiosamente eu estava a ver o documentário, que nem se relaciona totalmente, mas e lembrei-me e pensei, se calhar está na hora de o fazer, porque a cura reflexiva tinha-me ajudado e a reconexão fazia-me todo o sentido. Portanto, foi a ver um documentário que me veio a reconexão à cabeça e nem hesitei. Eu, no dia a seguir liguei para a Cristina e fez a reconexão. E mais uma vez veio, fez as 2 sessões, não me contou absolutamente nada sobre isto, não é? Só disse que vai fazer a reconexão e tal. O que é que sentiu já agora nas 2 sessões de reconexão? Normalmente diz que a reconexão pessoal é mais intensa. Eu tenho experiências que por vezes não é bem assim, tudo depende, mas são 2 sessões em que há uma intenção na reconexão, que é precisamente essa, e nós irmos para o nosso caminho de alma e descobrirmos o nosso propósito interior. E, portanto, irmos para o nosso caminho e vem com um aviso, que é que nos meses seguintes pode acontecer várias revoluções até que seja certo que estamos no nosso caminho. Portanto, quem tem que sair sai, quem tem que vir vem, e temos que estar abertos a essa mudança, porque depois de reconectados ela vai acontecer, quer queiramos, quer não. A Liliana veio fazer a reconexão. O que é que sentiu, antes de mais, durante as sessões? Foi igual, foi diferente, foi mais intenso? Conta-nos. Foi bastante diferente da cura reconectiva, foi bastante mais intenso. E o que senti foi uma conversa comigo mesma, literalmente. Eu fazia os pensamentos vinham à cabeça, as perguntas vinham à cabeça e eu automaticamente respondia a essas perguntas com uma certeza gigante. Isto foi mesmo uma conversa comigo. Durante a sessão? Durante a sessão. Era mental, era pensamento ou era instintivo? Era instintivo. Era instintivo. Vinha a resposta, não é? Surpreendia-se com a sua resposta? Bastante. Ok. Bastante. A resposta às vezes não era a que eu estava à espera, mas... Não era as que queria, se calhar, mas são as suas. Não era as que queria, exatamente. Mas sim. Isso passou-se durante as 2 sessões, essa conversa consigo mesmo, não? Foi mais intensa, por acaso, na primeira do que na segunda. Na segunda já foi também mais sensitivo, mais havia essa tal conversa, mas com mais leveza. Não estava tão tensa, tão desconfiada, ou seja, já não ficava tão surpreendida com as respostas.
Já se estava a abrir ao novo, a cada vez mais a habituar-se, a surpreender-se. E a partir daí, conte-nos o que é que aconteceu. Eu nunca mais soube de si, até que me contactou, muito aflita. Quer-nos contar o que se passou? Sim, claro. Bom, eu continuei nesse estado de euforia, euforia, ou seja, de felicidade extrema, que já tinha antes de reconexão, mas comecei a dormir menos, comecei a dormir só 4 horas por dia, continuava a ser extremamente produtiva, estava sempre com energia. Cansada? E acontece como? muitas vezes, não se sentia cansada. Não, Logo a não. seguir à reconexão pode acontecer as pessoas dormirem pouco e andarem energizadas. Há outras que têm muito sono e precisam dormir, tudo depende. Mas tudo isso fazia parte da reconexão e do processo que estava a viver. Sim. Pronto, só que o meu namorado da altura, não é? Achou que eu não estava bem, que precisava de ajuda e, como eu já tinha tido um surto psicótico, ele decidiu aconselhar a minha família a levarem-me todos juntos ao psiquiatra. Eu, como estava segura de mim e não queria oferecer resistência, disse que iria. E esta parte a Cristina não sabe, portanto, fui uma primeira vez ao psiquiatra, à urgência. Tive uma conversa perfeitamente normal com o psiquiatra e ele disse: Você está bem, eu não lhe vou receitar medicação nenhuma, mas como já teve um surto psicótico antes, pode estar no limiar de desenvolver uma bipolaridade, mas neste momento não vejo qualquer problema. Ele disse, o psiquiatra disse: se continuar com este comportamento, se continuar a dormir pouco, a família tem que estar atenta e tem que levar de novo ao psiquiatra. E foi o que aconteceu, porque eu continuei nesse estado, continuei a ser muito produtiva, continuei a dormir pouco. Continuou bem, mas a dormir pouco, não é? Aí era mais a preocupação de dormir pouco. Dormir pouco. Pronto, voltei a ir ao psiquiatra e aí sim, em 15 minutinhos de consulta, diagnosticaram bipolaridade e receitaram medicação que disseram que teria que ser para o resto da vida. E o que fez, Liliana? Bom, o que eu fiz? Eu fui para a consulta com meia dúzia de livros, um caderno, uma caneta para ficar internada. Portanto, eu fiquei surpreendida de não ser internada. Porque eu fui para lá... Mas corria bem, estava tudo bem. Estava tudo bem. Só que eu sabia que as pessoas não iriam entender, sabia que não iria ser compreendida e, portanto, eu aceito o rótulo de doente mental se me deixarem ser eu própria. Aceito perfeitamente. E quando me influenciaram, digamos assim, a ir ao psiquiatra na terceira vez, eu ia com a consciência: ok, eu tenho um histórico na psiquiatria, eu de facto... Vou ver isto, se eu estiver curada, eles vão nos dizer que eu estou curada, é isso, não é? Precisamente. Portanto, depois disto, então aí tive um processo de adaptação, de aceitação, acima de tudo, porque não é bonito dizer-se que sou doente mental, não é? E é um bocado este rótulo que nos metem. E depois, o processo de consciencialização, ou seja, eu hoje aceito-me como eu sou, aceito a minha condição e não me considero doente. Se as pessoas de facto preferem... Mas começou a tomar a medicação depois de ir ao psiquiatra com o seu namorado? Também. Como é que se sentiu ao tomar a medicação? O É que assim, aconteceu ao tomar a medicação? eu afastei-me de mim. Principalmente, eu tinha 2 tipos de medicação e uma delas punha-me a dormir, punha-me cansada, sem energia, e eu falei com o psiquiatra e disse que ia deixar de tomar porque não estava a conseguir lidar com a situação. O que é que disse o psiquiatra nessa altura? O psiquiatra não concordou, mas como aquilo era especialmente para descansar à noite, para dormir, e eu disse que, com a ajuda também da Cristina, comecei a fazer meditação, aliás, e que estava a conseguir descansar à noite. Portanto, o que o psiquiatra disse foi: se de facto você consegue dormir e descansar, então essa medicação é descansável. A outra, não. Portanto, foi... Okay. Então, o que aconteceu foi que me telefonou nessa altura, quando andava a tomar essa medicação, não é? E eu disse-lhe: porque é que não tenta
a fazer a meditação todos os dias, principalmente de manhã ou à noite, conforme à noite para adormecer, de manhã para levar o dia, e disse-lhe para tentar tentar libertar-se dessa medicação que a mim pareceu-me estranho ir a um psiquiatra quando estamos bem. E o que eu lhe senti foi, e o que lhe disse foi: a Liliana, fale com o psiquiatra, faça com ele um plano, veja como é que pode viver com menos medicação e fazendo uma forma ativa, porque a reconexão põe-nos num estado de consciência diferente e permite-nos essa segurança. Eu acho que em 30 anos da sua vida foi a primeira vez que a Liliana bateu com a mão e disse: não, eu consigo dormir, eu vou fazer de forma diferente. Ou seja, negociou com o psiquiatra, não é? E no fundo, agora o que está a fazer? Está a fazer o desmame, não é? Mas com consultas de psicoterapia. Foi isso que... Psicanálise, na verdade. Psicanálise. É diferente, pronto. É isso que estou a fazer. Portanto, procurei... Por modo próprio. Não foi o psiquiatra que... Não foi o psiquiatra que aconselhou. Fui eu que achei que queria fazer um autoconhecimento ainda maior. Senti que o psicólogo me poderia ajudar nesse sentido e ajudar-me também a fazer o tal desmame da medicação que ainda estou a tomar, da medicação do dia, digamos assim. Portanto, a medicação está a fazer o desmame, está a fazer psicanálise e como é que se tem sentido agora que se libertou dessa medicação mais pesada, que consegue dormir, o sono está regular, como é que está? Tornou a ficar alegre, como é que está agora, Liliana? Eu agora estou a dormir uma média de 7, 8 horas por noite, ferrada, acordo bem disposta, com energia, faço o meu trabalho, tenho tempo a fazer o meu desporto, consigo gerir o meu tempo e sinto-me reconectada comigo. Sinto-me bem. Uma das coisas que eu senti como causa deste nosso estado tem a ver muito com coisas que vivemos enquanto muito pequeninas. Não sei se sente isso e, portanto, se calhar a psicanálise traz isso, não é? O inconsciente para o consciente. Acha que lhe ocorreria fazer essa busca interior das causas, olhar para elas, dissecá-las, integrá-las, crescer, evoluir, porque é duro, não é? Tomar medicação e andar ausente é uma coisa, ter força para sair desse sítio, bater contra tudo e contra todos, dizer não, eu não quero viver assim, há outras alternativas, impor-se. Eu dou-me a sensação que pela primeira vez a Liliana de 7, 8 anos que está aí dentro foi olhada por si e pela primeira vez a Liliana falou e disse: eu vou fazer isto, porque quando nós chegamos a estes pontos de depressão, eu costumo dizer que a depressão não é uma doença psiquiátrica, eu vivia, eu analisei-a e a minha interpretação é que a depressão é a vontade que fica doente. E porque estamos muito longe do nosso caminho de alma. E quando estamos muito longe do nosso caminho de alma, a fazer o que não gostamos, a fazer aquilo que é esperado de nós, contra nós mesmos, o não saber dizer não, nem pôr barreiras, que é uma coisa que se pode ganhar ou não. Na infância eu não ganhei, provavelmente a Liliana também não. O sermos e o interiorizarmos de o ser bom é dar-nos aos outros, é pôr os outros primeiro e depois nós, que é errado e é mentira. Nós não ajudamos ninguém dessa forma, nós temos que primeiro tratar de nós, pôr-nos bem e depois isso transborda para os outros. Portanto, eu vejo isto como também um caso mais crítico, mas de um resultado de problemas geracionais e educacionais e relacionais, muitas vezes nas famílias. A minha pergunta é: não sente que depois da reconexão, esta confusão toda do seu namorado a querer levar, e eu não lhe quero fazer perguntas, mas provavelmente a relação ressentiu-se, não é? Em relação a isso, porque parece que a relação estava feita para a Liliana doente. Quando a Liliana estava bem, a relação não funcionava.
e não começou a perceber-se na dinâmica, a ver-se de cima, nesse novo estado de consciência, essas coisinhas, o que se fazia assim, que permitia que lhe fizessem, que no fundo era abuso e que agora já não permite. Quer partilhar um bocadinho? Sim, claro que sim. Bom, a minha relação, não tenho problema de dizê-lo, terminou, porque percebi que, lá está, como disse, se as pessoas não conseguem estar comigo quando eu estou a encontrar-me a mim própria quando estou bem, então é porque não me conhecem e é porque não é o facto de não me merecerem ou não, sou eu que simplesmente não preciso disso na minha vida. E não é questão de serem más pessoas ou boas pessoas, são as relações, não é? As dinâmicas em que um está a precisar de ser arranjado e o outro vem para arranjar. Portanto, vem, não é? Não estamos aqui a pôr culpas, são mesmo as relações e a qualidade das relações que nós já não queremos ou já não estamos que nos fazem mal. Exatamente. Vou pedir Liliana a interrompê-la. Sim. Não, tudo bem. E de facto é verdade. Após a reconexão, o que é que eu acho? É esse olhar mais crítico positivamente, né? Em que as situações acontecem à minha volta e eu agora lembro-me muito de uma frase que a minha psicanalista usa, que é nós não somos os factos da nossa vida, nós somos a forma como nos relacionamos com eles. E a verdade é exatamente essa, ou seja, eu não posso controlar as circunstâncias, nem o que acontece à minha volta, nem as ações dos outros perante a minha pessoa, mas posso controlar a minha reação e posso controlar a forma como eu lido com as situações. E eu vejo essa capacidade agora de uma forma muito mais fluida, muito mais clara. E isso tem-me ajudado muito, mesmo em relacionamentos profissionais, familiares, de amizades. No fundo, faço uma introspeção e analiso-me constantemente, o que é bom porque eu sou explosiva e tenho visto a pensar ou contar até 10 antes de responder. E eu não fazia isto de todo. Eu identifico-me tanto consigo, tanto, porque era exatamente assim. Eu lembro-me de uma vez ter consciência do que estava a dizer numa discussão a ouvir-me. Só ouvindo-me é que porque estava já era muito difícil e na realidade a reconexão pessoal e estas frequências e a convivência com estas frequências, entrar neste processo como a Liliana o fez, a dizer ok, então eu vou meditar todos os dias, porque é bom meditar, não é uma coisa má, não é uma coisa que se faz, não nos dá gosto, a mim dá-me imenso, é um prazer. É ótimo. Não é? Ótimo. E depois permite-nos estar centrados. Claro que quem faz a reconexão não precisa de meditar, mas naturalmente as pessoas depois da reconexão procuram ou atividades juntos da natureza mais a miúde, porque sentem a necessidade, estão mais conectadas consigo, sentem a necessidade da conexão à Terra, ou desporto, ou contemplação, ou meditação. Naturalmente e organicamente procuramos as coisas que nos fazem bem e afastamos-nos mais rapidamente da toxicidade. Liliana, se pudesse dizer há tantas pessoas jovens, 18, 19, 20, a tomar medicação, 30, 40, 50, acho que a maior parte das pessoas não vive sem medicação. E a ciência não comprova que a medicação resolve absolutamente nada. Tira alguns sintomas, desequilibra a química do cérebro e complica muito, ajuda pontualmente numa situação de crise, mas depois é preciso analisar a causa, porque a medicação não vai à causa e não resolve a causa. Como eu dizia, a vontade doente é uma questão energética, espiritual. O que é que diria aos milhares de pessoas, ou pelo menos àqueles que nos vão ouvir, que estão em situações semelhantes, que estão frustrados a não serem eles próprios por estarem em situações semelhantes? O que é que lhes diria, Liliana? Bom, eu diria exatamente isso que a Cristina disse. A medicação ajuda em determinada fase, acredito eu. Em estado de crise, a pessoa se acalmar. E essa calma é que tem que ajudar a ver alternativas, a procurar alternativas, porque a medicação não vai à causa do problema. A mente é demasiado complexa para dizermos que eu sou bipolar,
há um esquizofrénico que toma exatamente a mesma medicação. Portanto, que credibilidade, digamos assim, é que podemos dar a uma situação destas? No meu ponto de vista, a psicanálise, a psicoterapia, a cura reflexiva, a reconexão, o reiki, tudo o que contribuir para o autoconhecimento é uma forma de nos libertarmos de químicos e uma forma de encontrarmos o nosso verdadeiro eu e resolvermos o problema na raiz. É preciso muita força, é preciso acreditar muito em nós próprios, é preciso remar contra a maré, porque as pessoas vão nos apontar o dedo e as pessoas vão nos dizer: tu precisas de medicação, porque tu precisas de ajuda, porque tu não estás bem. E na verdade nós sabemos que estamos bem, nós sabemos que temos as nossas respostas, ainda que sejam diferentes das pessoas à nossa volta, mas é isso que nos faz sentido. E portanto é preciso acreditar, preciso confiar e não desistir. Eu vejo que a reconexão lhe deu essa certeza e esse centro e essa... Sente que saiu um bocadinho no papel de vítima? Sem dúvida, sem dúvida. Consegue ver o papel de vítima que andava Exatamente. Eu estou um bocadinho a falar de mim, não é? Eu olho para trás e dizia, eu estava sempre a fazer o papel de vítima como uma programação, não é? E quando dava por ela, era eu que convidava essas situações, porque eu não tinha respeito nem amor próprio por mim o suficiente e, portanto, permitia que isso acontecia. Há sempre uma fase que eu acho que passamos um bocadinho sozinhas, não é? Quando damos este salto quântico, que foi um salto quântico, bateu e disse, vou fazer isto, está a fazer isto, está a fazê-lo inteira sozinha, mas vão umas pessoas e vêm outras, não é? E tornamos-nos mais autossuficientes emocionalmente. Sem dúvida. Eu acho que foi isso que ganhou. Liliana, quero dizer mais alguma coisa? Esta apresentação tem meia hora. Eu não, depois do seu depoimento, sinceramente, acho que as dúvidas que as pessoas tenham da cura reconectiva ou da reconexão pessoal podem visitá-lo no meu site, cristinaramalho.pt, no meu canal YouTube, Cristina Ramalho. Tem imensas explicações, a ciência, as apresentações todas que eu fiz estão lá em vídeo, portanto tem imensa informação, entrevistas com médicas, com mestres de física quântica, outros testemunhos. Portanto, aquilo hoje que eu queria deixar aqui, numa altura em que estamos todos confinados e se calhar muitos a ver o seu estado emocional a deteriorar-se, a sessão de cura conectiva pode ser facilitada à distância e eu tenho ajudado imensas pessoas, porque felizmente, ou estas sessões têm ajudado imensas pessoas, porque felizmente a Liliana não é um caso especial que eu trago aqui. A Liliana é a história de todas as pessoas que se cruzam com a cura conectiva. Deram um salto quântico, atingiram uma harmonia, depois se quiseram mais, tiveram mais com a reconexão pessoal ou com o nível 1, o nível 2 de formação, que vamos fazer o nível 2 dia 15 e 16 de maio presencial, portanto convido-vos também a verem todas as ofertas que temos, mas esta é a história, ou esta é uma história que ilustra os feedbacks que eu tenho. Eu tenho muito pudor em trazer testemunhos, porque um dos papéis do facilitador é tirar a expectativa das pessoas ao fazer a sessão para que se abra um processo, porque nós não podemos garantir absolutamente nada, não sabemos como se vai manifestar a cada um de vocês, mas sabemos que todos que fazem e que entram no processo beneficiam dele. Nós somos apenas, como facilitadores, o catalisador. Abrimos a porta, não dirigimos nada pelo que não há margem de erro. A cura que vem é a cura que cada um necessita na altura de vida que está a passar. Por isso, Liliana, porque poucos têm essa coragem e porque poucos têm essa franqueza de nos falar da sua vulnerabilidade, que é a sua maior força, deixe-me prestar-lhe homenagem, agradecer-lhe do fundo do coração ter vindo dar a cara e o seu testemunho, porque tenho a certeza que vai ajudar muitos, e
e dizer que estou muito feliz de ser testemunha desse seu processo e que estou aqui a acompanhá-la nessa sua luta, que eu sei que é difícil, mas o pior já passou. Agora vai ser sempre muito mais fácil. Obrigada, eu só tenho a agradecer por ter entrado na minha vida, por me ter ajudado neste processo e por continuar presente, porque isso é fantástico. É sentir que eu sei que se precisar de uma ajuda, de um Daqui a apoio. 2, 3 anos, daqui a 4, eu faço isto quase há 8 e de vez em quando recebo uma chamada ou outra de alguém que já se reconectou há muito tempo. Cristina acha que isto tem a ver porque não para nunca. E como isto não é trabalho, é a minha realização também. Não há nada a agradecer, é sempre uma troca. Eu cresço muito também. Liliana, Beijinho. um abraço, muito grata pela sua presença. Obrigada a vocês que estão aqui na sala Zoom. Vou enviar-vos a gravação mais tarde. E vocês também no Facebook. Obrigada e até à próxima. Beijinhos. Grata, Liliana. Obrigada. Obrigada.